os irmãos na paz do Senhor. Amém. João capítulo 3, versículo 15 em diante. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 3, a partir do versículo 15. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Nesta oportunidade, eu me sinto alegre sempre quando tenho a oportunidade para falar de Deus, do amor de Deus, do seu poder. É uma alegria, é um prazer enorme. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente deste campo, pastor Osiel Alves, juntamente com a sua comitiva de obreiros, a sua esposa, seus filhos. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui esta noite. O irmão Paulo também, que é um amigo, está ali no trabalho, registrando o evento. Ao Carlos Marques, os demais irmãos que não dá para falar o nome assim, que às vezes esquece, mas que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Queridos, antes de pregar, eu quero só dizer para os irmãos que eu trouxe material, tenho material comigo, sempre que eu vou eu levo, tenho DVD infantil, hinos da harpa, hinos evangélicos, eu tenho um CD com 60 cantoras, desde as mais antigas até as mais novas, e é uma bênção, DVD de mensagens. Os irmãos, se interessar, nos procure após o culto, nós estaremos aí para atender os irmãos. João 3,16 é o texto mais conhecido no meio evangélico, pois é um texto que todos têm uma fácil aprendizagem, tem um fácil aprendizado. Quando alguém fala, já fica impregnado na mente. E é o centro de todo o Novo Testamento, é esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. São palavras de Jesus dirigidas a Nicodemos. Só que nesta oportunidade eu não quero mencionar esse relato bíblico do encontro de Jesus com Nicodemos, ou Nicodemos com Jesus, porque na verdade foi Nicodemos que procurou Jesus de noite para conversar. Mas Jesus mostra algo muito interessante neste assunto, falando acerca do amor de Deus. Pois ele menciona aqui por duas vezes, porque Deus enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está mostrando um grande amor de Deus para com o homem, para com o mundo. Jesus está relatando o amor supremo de Deus, que nunca pode ser explicado por alguém, nunca pode ser entendido por alguém. O amor de Deus, ele é inefável, inexplicável, insondável, imensurável. Por quê? Não dá para explicar que amor
é esse de alguém que olhou para a terra e só existia pessoas más, homens maus, perversos, homens que amaram mais as trevas do que a luz, homens que foram destituídos da glória de Deus, que viviam na desobediência, homens que viviam na prática do pecado. E Deus, então, olhando dos céus para a terra, quando ele olhou e viu a raça humana toda corrompida, se era dele desprezar, se era dele enojar, se era dele dizer que morram todos, o coração de Deus então se abriu e ele amou todo o mundo. Ele não amou o pecado do mundo, ele amou os seres humanos. Ele amou o homem, a mulher, o jovem, o ancião, porque Deus sabe que o homem, um dia ele vai prestar conta de si. O Senhor Deus sabe que um dia todo o ser humano vai se encontrar diante do tribunal, diante do trono branco, e vai ser julgado, vai ser condenado. E Deus, na tentativa de livrar o homem do inferno, então amou o mundo. E este amor, que é inexplicável, teve uma grande história, como ainda hoje tem. Porque ele enviou o seu Filho único, o seu unigênito, para descer à terra, em forma de homem, para que ele iniciasse esta prova de amor para com o ser humano. Jesus nasceu de uma mulher virgem, cresceu, com 30 anos de idade ele começou o seu ministério, com 33 anos ele finaliza, porque ele veio com uma missão. A missão de Jesus não era apenas curar enfermos, não era apenas ensinar e pregar. A missão de Jesus principal era morrer por todos os homens. A missão fundamental de Jesus era pagar um alto preço, preço esse que eu não poderia pagar, preço esse que ninguém, nenhum ser humano na face da terra tinha condições de pagar. Queridos, quando Deus reúne lá nos céus e nesta reunião procura alguém para descer à terra, os anjos não puderam vir, arcanjos não puderam vir, não, serafins também não puderam vir, mas o Filho de Deus, o unigênito do Pai, ele disse: Pai, eu irei, eu vou descer à terra e vou então cumprir esta missão. Se é esta prova de amor que tu tens que dar, entregando-me nas mãos dos homens, então esta prova de amor vai ser dada, vai ser mostrada. Eu irei. E a Bíblia diz que Jesus despojou-se de toda a sua glória, desceu à terra, e então nasceu de uma virgem, cresceu, implantou o ministério terreno, e quando está findando o seu ministério, Jesus agora precisa enfrentar o Calvário, que é a parte mais dolorida. Foi por isso que os anjos não quiseram vir, foi por isso que arcanjos não quiseram vir, que querubins, serafins não quiseram vir, mas Jesus veio, e ele veio sabendo que ia passar pelo Calvário. A Bíblia diz que quando Jesus estava no Getsemane, já orando, pedindo a Deus, rogando a Deus em oração, a pressão foi tão grande que ele sentiu o peso da cruz. E o que pesava na cruz não era apenas o madeiro. O que pesava naquela cruz eram os pecados de toda a humanidade, eram os pecados de todo o ser humano. E antecipadamente, quando Jesus está no Getsemane, ele sente o peso da cruz, ele sente a vergonha da cruz e começa a orar dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu beba. Só que Jesus lembra que ele veio para cumprir uma missão, para fazer a vontade do Pai, realizar a vontade de Deus.
e ele lembra que veio para este fim. Então ele diz: mas contudo, ó Pai, seja feito a tua vontade e não a minha. Jesus está se entregando. Jesus se entregou nas mãos dos homens para ser morto, para ser julgado e ser condenado à morte de cruz. Quando Jesus está orando no Getsêmani, a pressão psicológica é tamanha a ponto dos poros se abrirem. E quando alguém sofre uma pressão psicológica tão grande, duas coisas, ou pelo menos uma das duas coisas, tem que acontecer. Primeiro, ou ele infarta, as veias do coração dilata e a causa então um infarto fulminante. Como Jesus não poderia morrer de infarto, os poros de Jesus se abrem, se dilatam, e ele começa agora a suar sangue. Sangue começa a sair pelos poros. Eu imagino Jesus passar a mão no rosto, e quando olha para a mão, está toda avermelhada, sangue vivo na palma da sua mão. Jesus está sofrendo o peso da cruz antecipadamente. Os discípulos estão dormindo, e quando Jesus vai até os discípulos, eles dormindo, Jesus fala: pelo menos 1 hora vocês não podem velar comigo? Olha, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus volta e começa a orar mais uma vez. Está orando, e a Bíblia fala que por 3 vezes Jesus ora a mesma oração, pedindo: Deus, se tu não puder passar este cálice, então me dê graça, me ajuda, faça a tua vontade. Jesus, quando está amanhecendo o dia, ele é surpreendido por um dos seus amigos, por um dos seus discípulos. Era Judas Iscariotes. Judas havia vendido Jesus por 30 moedas de prata e disse: olha, aquele a quem eu beijar, este é o Cristo, este é que vocês vai prender. Quando Judas se aproxima de Jesus, juntamente com os príncipes, com os principais, com os sacerdotes, os soldados romanos, com paus, com porretes, Judas então chega até Jesus, saúda Jesus e beija no rosto. Jesus olhou para Judas e disse: amigo, a que vieste fazer? Quando eles viram o Judas beijar o rosto de Jesus, eles entenderam: é este que nós devemos prender. Sabes por que Judas beijou Jesus? Para mostrar para os soldados quem era verdadeiramente Jesus. Porque a Bíblia diz que os discípulos se pareciam com Jesus, e eles tinham medo de prender Jesus errado, de prender a pessoa errada. Então Judas disse: eu vou dar um sinal. O sinal que eu der é esse, é um beijo. O beijo a quem eu der, este é quem vocês vão prender. Quando beijou a Jesus, quando Judas beija o rosto de Jesus, os soldados então prendem, pegam Jesus e levam para Caifás. Caifás interroga Jesus, faz algumas perguntas e diz: que acusação nós vamos fazer com ele? E alguém diz: não, ele quer mudar o costume da nação. Outros dizem: não, ele se diz ser Cristo, ele se diz ser filho de Deus. Outros falam: não, ele diz que vai destruir o templo. Então Caifás envia para Pilatos, e Pilatos então agora começa ao julgamento, dizendo: eu não posso prender este homem, é um homem justo, é um homem que não tem pecado, um homem que não tem erro. E então Pilatos, querendo livrar Jesus da prisão e da cruz, tentou de todas as formas, mas a multidão não deixava com que Pilatos libertasse a Jesus. Eles gritavam e diziam: crucifica Jesus. E eles diziam assim: e Barrabás? Barrabás, solta ele. Barrabás, queridos, era um criminoso. Barrabás era um homem que cometia crimes, era um assassino, estava preso porque devia. Jesus não, Jesus só fez o bem. Jesus curou cegos, curou paralítico, ressuscitou morto. Jesus multiplicou peixes e pães. Jesus andou por cima das águas, acalmou a tempestade. Jesus fez milagres, abençoou pessoas, abençoou cidades. O único erro que eles apontavam para Jesus é que eles diziam que Jesus disse que derrubaria o templo e em 3 dias ele reedificava o templo. Só que aí eles se enganaram, porque Jesus não estava falando do templo de Salomão. Jesus estava falando do seu próprio corpo, que ele ia ser morto, mas em 3 dias ele ressuscitaria, ele ia voltar à vida. E eles estavam acusando Jesus, dizendo que Jesus era digno de morte. Pilatos lava as mãos e diz assim: olha, eu não tenho culpa pelo sangue deste inocente, eu não me culpo por causa dele. Agora, se vocês estão pedindo para soltar Barrabás e prender Jesus, então assim vai ser feito. Prenderam
Jesus. Barrabás entregou Jesus nas mãos dos soldados. E Jesus então agora começa a sofrer uma pena, começa a apanhar. Os soldados batiam Jesus, despiram Jesus. E a Bíblia fala que eles pegaram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça de Jesus. E uma cana, uma vara, com aquela vara eles batiam na cabeça de Jesus. Imagine você, um homem que está coroado com uma coroa de espinho e uma vara sendo batida na cabeça de Jesus. Os espinhos perfuravam o crânio de Jesus. A cabeça de Jesus ficou toda ensanguentada. E eles amarraram uma venda nos olhos do mestre, pastor Marques, e diziam: profetiza, se tu realmente é o Filho de Deus, profetiza quem foi que te bateu. E batia Jesus, espancava Jesus. A Bíblia diz que eles cuspiam em Jesus, esmurravam Jesus, esbofeteavam Jesus e gritavam dizendo: se tu é o rei dos judeus, se tu é o rei, então se livra, se solta, profetiza quem te bateu, escapa dessa, ó rei dos judeus. Jesus calado, porque a Bíblia diz que como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Jesus não dizia nada, querido. Jesus não abriu a boca para reclamar, Jesus não abriu a boca para se defender. Ele calado apanhava, os soldados batiam, sujigavam, os espinhos estavam encravados na cabeça do mestre, o sangue descia. E a Bíblia diz que açoitaram a Jesus, bateram ele, prenderam Jesus num tronco lá fora do pátio. Jesus passou a noite inteira amarrado no tronco, e o que colocaram sobre ele foi um véu, colocaram um pano cor de escarlata, vermelho, colocaram uma capa e colocaram Jesus amarrado lá fora do pátio. Ele passou a noite inteira amarrado ali, como se fosse um animal, como se fosse um prisioneiro, um réu, alguém que cometeu um crime, um assassinato. Passou a noite inteira ali amarrado em um tronco, e só uma capa vermelha cobria Jesus. Quando amanheceu o dia, os soldados chegaram, arrancaram aquela capa, vestiram Jesus novamente, colocaram mais uma vez a cruz sobre os seus ombros, ou seja, colocaram mais uma vez a coroa sobre a sua cabeça e uma cruz sobre os seus ombros, e ordenaram que Jesus andasse até o alto da caveira, até o morro do Gólgota. Jesus agora começa a andar com uma cruz pesada aos seus ombros. Diz um certo historiador que bateram Jesus tanto que as costas se abriram, que dava para ver as costelas, dava para ver os ossos nas costas de Jesus. Diz o historiador que Jesus estava tão caído, tão ferido, o sangue, aonde Jesus pisava, ficava uma poça de sangue nas ruas de Jerusalém. E os soldados diziam: tu é obrigado a levar a tua cruz até o morro, tu é obrigado a levar a cruz até o alto do Gólgota. Prisioneiro nenhum naquela época tinha o privilégio de carregar a cruz, prisioneiro nenhum tinha a obrigação de levar a cruz até o Gólgota para ser morto. Mas Jesus, ele teve o privilégio. Sabe por que privilégio, irmão? Porque ele estava mostrando para mim, para você, que amou a nós, que amou aqueles que ali estavam e que amou aqueles que ainda iam crer no seu nome. Jesus colocou aquela cruz por mim, colocou aquela cruz por você, colocou aquela cruz por toda a humanidade, e está levando para o Gólgota, está levando para o morro da caveira. E quando Jesus vai subindo com aquele corpo todo dolorido, machucado, quebrantado e derramando sangue, a Bíblia fala que ele não aguenta, ele tropeça, Jesus cai. Aí eles ordenaram a Simão Sirineu que ajudasse Jesus a carregar a cruz. Jesus está carregando aquela cruz, ajudado por Sirineu. E quando Jesus chega no alto do Gólgota, Jesus é pregado naquele madeiro. Pregaram as mãos e os pés de Jesus. Imagine você, o carrasco teve que pegar a mão do mestre, amarrar na cruz, para que quando o prego encravasse na sua mão, ele não se batesse, não soltasse as mãos daquela cruz. E com uma pancada só, com uma martelada só, ele tinha que cravar a mão de Jesus. E o prego, ao atravessar a mão de Jesus, tinha que entrar no madeiro. Assim fez o carrasco, bateu com uma força, o prego cravou nas mãos de Jesus, que cravou na madeira. Depois o soldado pega a outra mão de Jesus e faz o mesmo trabalho, prega a segunda mão de Jesus no madeiro. Agora ele puxa os pés, coloca um pé sobre o outro pé, um prego bem maior com 3 quinas é colocado em cima do peito do pé de Jesus, e com uma marretada só, aquele prego tem que cravar os 2 pés e cravar na cruz. Com uma marretada só,
O prego tem que atravessar os dois pés de Jesus e encravar na madeira. Então quando o carrasco bate aquele prego que enfia os dois pés e crava na madeira, Jesus apenas geme. Jesus não abre a boca para reclamar. Ele não abre a boca para dizer ai, para dizer que está doendo. Sabe por que tudo isso? É só para mostrar que amou verdadeiramente a cada um de nós. É o amor de Deus. Deus enviou Jesus ao mundo para morrer pelo pecador. Jesus ele foi crucificado na cruz só para demonstrar que ama verdadeiramente a raça humana. Ei, querido, enquanto alguém não te amou, enquanto o homem está perdendo o amor no seu coração, enquanto pessoas são vítimas da falta de amor, Jesus mostrou que te ama. Jesus mostrou que te ama. Ele morreu na cruz, foi pendurado só para provar para a raça humana que ele verdadeiramente amou a todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está pregado na cruz, e quando eles colocam Jesus naquela cruz, é pendurado no alto da madeira, no alto do Gólgota. Jesus está preso ali, está pregado, e todo mundo está olhando para Jesus. Um zombava, meneava a cabeça, outros diziam: não é esse o rei dos judeus, não é esse o filho de Deus, não é esse que se diz ser filho de Deus. Será se ele não pode se salvar? Salvou todo mundo, salvou os outros. Será se ele não pode salvar a ele mesmo? Dois ladrões que estavam do lado, um do lado direito, outro do lado esquerdo. O que estava na esquerda disse: Senhor, se tu é o filho de Deus, desce-te da cruz e tira nós também, salva nós também. O que estava na direita disse: olha, nós estamos aqui porque merecemos, nós somos criminosos. Agora esse homem que está aqui, nada de errado ele fez. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para aquele ladrão que estava na direita e disse: hoje mesmo, ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Querido, aqui está a maior demonstração de amor. Aquele ladrão que fez muita coisa de errado, aquele criminoso que estava ali pregado porque merecia, aquele moço que era um ladrão, era um criminoso, era um salteador. Na hora da morte, ele reconhece o senhorio de Jesus e pede por misericórdia. Jesus, para demonstrar que ama realmente o ser humano, Jesus deu uma oportunidade de salvação para aquele ladrão e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ei, querido, Jesus morreu, sabe para quê? Para te dar vida. Jesus morreu para oferecer perdão. Jesus morreu para mostrar que te ama. Jesus morreu para mostrar que tu tem valor, que tu não vai perecer se acreditar no seu nome. Ei, querido, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para morrer numa cruz, e todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Foi por isso que Jesus morreu, foi por isso que ele se entregou. Jesus morreu pelo malfeitor, Jesus morreu pelo bêbado, Jesus morreu pelo drogado, Jesus morreu pelo adúltero, Jesus morreu pelo ladrão, Jesus morreu por todo ser humano na face da terra. E eu agora prego a você nesta noite, meu amigo ouvinte: Jesus morreu por você, sendo ainda pecador, sendo ainda malfeitor, sendo ainda um viciado, sendo ainda um drogado. Quem sabe você é um adúltero, quem sabe você é um ladrão, quem sabe você é um idólatra, quem sabe você se diz ateu, mas Jesus morreu por você também. Jesus morreu para salvar, perdoar e te levar para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus está pregado, morrendo, derramando o seu sangue. Quando não tinha mais sangue, derramou água. De todos não. A raça humana ainda tem jeito. O homem ainda tem jeito. Que jeito é esse? Que jeito é esse? Que pode mudar o ser humano, pode mudar a rota dele para o inferno. Que jeito é esse? Crer no Senhor Jesus. Aleluia. Entregar sua vida para Ele. Aleluia. Eu quero convidar uma pessoa amiga para aceitar este Jesus hoje. Para aceitar este amor que foi oferecido para todos. Eu quero convidar alguém
que quer entregar a sua vida para Jesus, que quer ser crente em Jesus. Não estou te convidando para ser crente apenas para fazer parte de uma igreja, de uma denominação. Estou te convidando para ser crente em Jesus. Aleluia. Porque só Jesus é quem leva o homem ao céu. Glória a Deus. Só Jesus quem leva o homem a Deus. Jesus falou: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. Ninguém vem, não é vai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, você não vai a Deus, você é levado por Jesus a Deus. Aleluia. Quem quer se encontrar com Deus, você que ainda não é evangélico, você que ainda não é crente, eu te convido aqui na frente para aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa? Aleluia. Alguém que não é evangélico, dê um sinal assim, deixa eu ver você, dê um sinal com a mão assim. Quem não é evangélico ainda. Temos um jovem aqui, temos um casal. Venha para Jesus esta noite. Aceite este amor envolver a tua vida, o teu coração, a tua alma. Aceite a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, como o Salvador da sua vida, como o libertador. Venha para Jesus. Eu convido este casal, esta família. Venha para Jesus. Pode vir. Pode vir. Glória a Deus. Aleluia. Eita, glória. Está aqui vencedor. Eita, Deus. Esse amor te alcança hoje. Esse amor te alcança hoje. Entrega a sua vida para Jesus. Deixa Jesus mudar a tua vida, o teu coração, a tua alma. Jesus está te oferecendo perdão. Só Jesus para perdoar os nossos pecados. Só Jesus para fazer a gente sentir a alegria da salvação. Estamos vivos por causa do amor de Jesus. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Tem mais alguém que não é evangélico aqui? Dê um sinal com a mão se tem mais alguém. Pode ser um jovem, uma criança, um ancião. Tem mais alguém que não é evangélico, que não é crente ainda? Venha para o Senhor Jesus esta noite. Amigo, você que está na sua casa, na sua residência, venha para Jesus também, eu te convido. Venha para Jesus, aceita Ele como Senhor e Salvador. Aleluia. Aleluia. Venha para Jesus. A maior e melhor decisão que o ser humano faz é se entregar a Jesus Cristo. Porque essa atitude livra do inferno, Aleluia. livra da condenação eterna. Aleluia. Sabe por que Jesus morreu por todos nós sendo pecadores? Porque só tinha dois caminhos e todos estavam liderados para ir para o inferno. Todos nós éramos condenados à perdição eterna. Aí Jesus disse: não, eu vou abrir a porta da salvação. Eu vou abrir a porta que leva o homem para o céu. Que chave é que faz esta porta se abrir? É a morte de Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu no Calvário, Ele estava abrindo a porta da salvação. E o que é que eu faço para entrar na porta da salvação? É olhar para a cruz, reconhecer o sacrifício vicário de Jesus, é olhar para Jesus morrendo e dizendo: perdoa ele, Jesus, perdoa ele, meu Pai, perdoa ela, perdoa todos eles, porque não sabem o que fazem. E quando você reconhece, quando você olha para a cruz e reconhece o sacrifício dele por ti, automaticamente você está tendo liberdade de acesso a Deus. Venha para Jesus. Jesus te ama. Jesus te ama e o amor dele te alcançou. Sabe por que você veio à existência? Porque ele te amou. A Bíblia fala que ele te amou primeiro. A vida que você tem significa que alguém lá em cima olhou para você e te amou. Quantas pessoas tão novas, tão jovens, já não tiveram mais a oportunidade que nós? Já morreram, já desceram à sepultura. Quantas pessoas nesse carnaval estão morrendo, vítimas de uma bala perdida, de crimes, de assassinato, de acidentes? Quantas pessoas nesse exato momento estão morrendo sem salvação, sem Deus?
E você está aqui tendo a oportunidade da sua vida de alcançar o perdão de Deus. Venha para Jesus Cristo. Aceita Jesus. Aceita Jesus. Ele te oferece perdão gratuito. Ele te oferece perdão da sua alma, dos seus pecados. Te oferece vida e vida com abundância. Pode ir. Hoje é o teu dia. Jesus te trouxe aqui para isso. Jesus te trouxe aqui para falar que te ama, para mostrar que te ama. Venha para Jesus. Eu quero orar por você. Amém? Pode vir. Acompanhe o seu esposo. Aleluia. Aleluia. Oh, maravilha. Aleluia. Tem mais alguém para Jesus? Se tiver mais alguém, venha. Se tiver alguém lá atrás, Aleluia. você sentiu vontade, você sentiu desejo de entregar a sua vida para Jesus. Venha, não perca a oportunidade, não perca tempo. Aleluia. Venha para Jesus. Meu amigo, você que está lá atrás ouvindo, eu te convido agora a entregar a sua vida, a aceitar este Jesus como Senhor e Salvador. Venha para Jesus esta noite, venha. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos orar por esta família. Aleluia. Está aqui também uma criança, o filho do irmão que aceitou ontem, está vindo aqui também aceitar hoje. Não, pastor, mas uma criança. Ei, criança tem alma. Criança tem alma e alma precisa de salvação. Isso aqui é uma demonstração de que todo ser humano precisa de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar por esta família, por estas pessoas. Estende as mãos.